Existe um nome que assombra a imaginação humana há mais de 2 milênios. Um sussurro que viaja pelas ondas do tempo, falando da era de ouro perdida, de uma civilização de poder e glória inimagináveis, engolida pelo oceano em um piscar de olhos. Atlântida. Nenhum outro mito é tão poderoso, tão persistente quanto esse. Hoje em Uma Voz no Tempo, mergulhamos no maior mistério dos oceanos. Vamos separar o mito da realidade para descobrir se Atlântida é apenas uma história ou a chave para o nosso próprio passado esquecido. Tudo começa com um homem, o filósofo grego Platão. Por volta de 360 a.C., em seus diálogos Timeu e Crítias, ele nos conta a história de uma ilha magnífica, maior que a Líbia e a Ásia juntas, localizada além das colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar. Era uma civilização de engenheiros e artistas. Cidades com anéis concêntricos de terra e água, conectadas por canais e pontes, palácios cobertos de ouro e metais exóticos, um poderio militar que dominava os mares. Mas, segundo Platão, essa grandeza se corrompeu. A arrogância e a sede de poder levaram os atlantes a tentar conquistar Atenas. Como punição divina, em um único dia e noite, aconteceram violentos terremotos e inundações. Atlântida desapareceu sob as ondas. A história é precisa e detalhada, mas os arqueólogos e historiadores são quase unânimes. Platão inventou Atlântida. Foi uma alegoria, uma fábula moral para alertar sobre a arrogância e a corrupção do poder. Caso encerrado? Se fosse tão simples, não estaríamos falando sobre isso até hoje. O mito de Atlântida se recusa a morrer. Por quê? Porque talvez, simplesmente, Platão não tenha inventado tudo. Talvez ele tenha se baseado em uma memória distorcida pelo tempo de uma catástrofe real. A teoria mais popular nos leva à ilha de Santorini, no Mar Egeu. Por volta de 1600 a.C., uma das maiores erupções vulcânicas da história humana destruiu a ilha, que era um posto avançado da avançada civilização minoica. A explosão gerou tsunamis que devastaram a costa de Creta, o coração do Império Minoico. Uma civilização avançada, destruída por uma catástrofe natural, desaparecendo sobre o mar. Soa familiar? Os paralelos são inegáveis, mas os detalhes não batem. Platão fala de 9.000 anos antes de sua época, não 1.200. Ele fala do Oceano Atlântico, não do Mar Egeu. A teoria de Santorini é uma pista, mas não a resposta final. O que nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. E se a história de Platão for apenas uma versão de uma história muito mais antiga e universal? Vamos voltar no tempo. Não 2.400 para a época de Platão, mas 12.000 anos, para o fim da última era do gelo. O mundo era um lugar diferente. O nível do mar era 120 metros mais baixo. Terras que hoje estão submersas eram planícies férteis, habitadas por nossos ancestrais. Doggerland, no Mar do Norte. A plataforma de Sunda, no Sudeste Asiático. Beríngia, entre Ásia e América do Norte. Continentes inteiros, não apenas cidades, foram engolidos pelas águas à medida que as geleiras derretiam. Nossos ancestrais não apenas viram o mundo mudar, eles viram o mundo deles desaparecer. Eles contaram histórias sobre isso. Lendas de dilúvios, de terras perdidas. Histórias que foram passadas de geração em geração, se transformando em mitos. O mito do dilúvio universal não é exclusivo da Bíblia. Existe em centenas de culturas ao redor do mundo. Seria a história de Atlântida a versão de Platão para esse trauma ancestral? Uma memória coletiva da perda de um mundo inteiro? A ciência moderna nos deu uma nova perspectiva, a arqueologia subaquática. E o que descobrimos nas profundezas é mais fascinante do que qualquer mito. Nós encontramos cidades perdidas, cidades reais. Pavlopetri, na Grécia. Uma cidade da Idade do Bronze, com 5.000 anos, completa, com ruas, edifícios e túmulos, a poucos metros sobre a superfície. Tonis Herakleion, no Egito, um porto magnífico, a porta de entrada para o Egito, que desapareceu sob o mar há mais de 2.000 anos,
levando consigo estátuas colossais e templos. Port Royal, na Jamaica, a cidade mais perversa do mundo, engolida por um terremoto em 1692, preservada como Pompeia submersa. Essas cidades provam uma coisa: civilizações inteiras podem, e de fato têm, desaparecido sob as ondas. Elas não são mitos, são fatos arqueológicos. Cada uma dessas descobertas é uma peça do quebra-cabeça de Atlântida. Elas nos mostram que a história de Platão, mesmo que seja uma ficção, é baseada em uma possibilidade terrivelmente real. Então, o que é Atlântida? É um mito? Sim. É uma alegoria filosófica? Com certeza. Mas também pode ser algo mais. Pode ser a personificação de uma memória. Uma memória ancestral de todas as terras perdidas, de todas as cidades submersas, de todos os mundos que foram engolidos pelo mar no alvorecer da civilização humana. Atlântida não é um lugar no mapa, é um lugar na nossa consciência coletiva. Um lembrete de que a civilização é frágil, de que o poder corrompe e que a natureza sempre tem a última palavra. A busca por Atlântida não é a busca por uma cidade de ouro no fundo do mar, é a busca por nós mesmos, pelas nossas origens, pelos nossos traumas e pela nossa capacidade de transformar a catástrofe em lenda. A Voz no Tempo não nos conta onde Atlântida está, ela nos conta por que ainda a procuramos.